Olá, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Opa, o TR chegou. Vamos lá. Foi, foi. Boa noite, Olá, galera. Terry, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo Que certo? bom. Como É, tá é que que tá as tá, coisas por aí? depois da aula. Tudo certo. Que bom. Desculpa se tiver um pouco de barulho aqui, começou a chover, tá chovendo gostoso. Então, se estiver fazendo um pouquinho de barulho, perdão, tá bom? Que bom. Não, aqui também. Começou e um temporalzinho, mas enfim, muito bom, porque tava muito quente. Que bom. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de Bem-vindos. estar aqui. Estou muito feliz de estar fazendo essa live com o Terry. Tem muito conteúdo aí para compartilhar com a gente também. Meu professor já há mais de 3 anos. Sim. Vi Laura antes de ser mãe, vi Laura crescendo enquanto mãe, vi Laura passando umas coisas que, bens a Deus, né? E superou todas. Olha como é que tá aí. Parabéns. Sim, Parabéns. não, mas tem muito ainda. A caminhada ainda é longa. Mas é bonita também, Mas né? o processo de emagrecimento tem muito a ver também com as práticas internas, né? Porque, para quem não sabe, por muito tempo, assim, eu lutei contra o peso, né? Principalmente na minha adolescência, assim. Carreguei algumas carguinhas que veio ali da minha infância, da minha adolescência, que eu vou compartilhar aí com vocês também. É. E quando eu conheci o TR, as práticas internas, né? Eu já tô até me adiantando, mas além do Ayurveda, que veio também em conjunto, foi onde eu comecei o meu processo de emagrecimento de fato, né? Sim. Que a gente vai falar muito sobre isso. A gente foi liberando alguns gases, Sim, aprendi a tirando umas rotar. toxinas emocionais, aprendeu a rotar. Tem que sair Não, do não, corpo as não, coisas, né? eu arrotava para dentro, porque eu achava que era falta de educação, né? Então, Sim, sim, isso tudo foi mudando, né? E aí, realmente, assim, continuei comendo mais e de repente sequei, sabe? Foi sim. um processo de transformação, assim, incrível. E hoje, assim, eu já passava muito para as pessoas, né? Só que lá no passado, quando eu comecei a fazer as práticas internas, a meditar, a, enfim, né, colocar as respirações na minha rotina, eu não tinha um professor, assim, eu comecei ali em 2018, sabe? Aí ia nesses cursinhos, nesses retiros de final de semana, enfim. Uhum. Saía fazendo tudo errado depois, né, em casa, sem orientação, enfim. E aí dava certo, mas não era aquele resultado, né? Sim. Ou talvez até era, tinha muita coisa para limpar, enfim. Tudo Mas, agrega. mas aí foi indo, né? E acho que quando a gente está nesse caminho, a gente vai encontrando pessoas, né? E até então eu cheguei no Terry. Aí participei da primeira aula dele do grupo, Sim, sim, o grupo online, vocês foram a primeira turma, né? Você é da primeira leva. sim, da primeira Quase 4 anos leva. atrás. Quase 4 anos, é verdade. Eu lembro do primeiro dia, meu Deus, teve uma meditação depois no final e, cara, eu apaguei, meu notebook estragou naquele dia, bugou tudo, fui Coisas acordar outro acontecem. dia. Não, olha, mas Foi foi bem muito interessante. interessante. Enfim, e aí estamos aí nesse processo, até além de meu professor é amigo e, meu Deus, ajuda um monte aí, né? Com Sempre, certeza. nossas Amigo em nossas primeiro lugar, hoje orientações. em dia, professor foi em segundo lugar já, né? Queridos. O pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar a falar um pouco sobre emagrecimento. Vou me apresentar um pouquinho. Sou a Laura, sou nutricionista há 10 anos, trabalho com Ayurveda, sou terapeuta em Ayurveda também. E hoje eu tô nessa caminhada, né, em ensinar Ayurveda para as pessoas, né, o comer, como que a gente come, né, ayurvedicamente, digamos assim. E tá, eu falo muito sobre rotina diária também, porque a rotina diária do Ayurveda, de Dinacharya, que foi escrito, a gente tem textos que foram escritos há mais de 5 mil anos, né? Tem relatos que foram há mais de 7 mil anos, a gente não sabe ao certo a data, né? Mas, enfim, começou lá nos Himalaias, no Nepal, depois veio para a Índia e tudo mais. E aí eles falavam da rotina diária, que era muito importante, a gente comer nos horários certos, né? E isso nada mais, nada menos que hoje a nutrição integrativa fala do ciclo circadiano,
Sim. da crononutrição, né? Há uns anos atrás eu fui num congresso de nutrição e lá eles lançaram um termo assim, falando da crononutrição, a gente tem que começar a se alimentar conforme os horários, né? Mas, gente, isso o Ayurveda já falava, ó, quantos anos lá atrás, sabe? E é a questão é que hoje a gente está atropelando, né? A nossa rotina acabou mudando muito. Por trabalho, a gente está com excesso, né? Excesso de informação, excesso de rede social, excesso de conhecimento. E a gente está deixando de fazer as nossas necessidades básicas, né? A gente não tem mais tempo para dormir cedo, a gente não tem mais tempo para se alimentar direito, não tem mais tempo para preparar as nossas refeições. Daqui a pouco a gente vai começar a terceirizar ir no banheiro, né? Tudo muito artificial, né? Muito artificial o Exatamente. negócio. E aí isso vai sobrecarregando, né? E todo esse peso energético a gente também vai carregando no nosso corpo, né? O fato da gente ganhar peso, engordar, ele pode ser multifatorial. Pode ser genético, mas também a gente tem aí mais de 500 genes que a gente tem a predisposição genética, né? E, enfim, a gente tem a questão das toxinas, né? Da alimentação com agrotóxicos, com metais pesados, que também atrapalham muito o processo de emagrecimento. Quando a gente está intoxicado, inflamado, a gente não consegue emagrecer. Tem aí a alimentação industrializada, cheia de edulcorantes, né? Cheio de conservantes, que isso também atrapalha, altera o nosso microbiota intestinal. Eu sempre falo para os pacientes assim, ó, me diz o que você come e eu sei exatamente o que você sente. Quais sentimentos que vêm por aí. Então, olha, faça um teste, gente. Passam 3 dias comendo apenas industrializados e veja como é que tá a emoção de vocês. Quais sentimentos que vêm? Né? Vem sentimentos de vergonha, vem sentimentos de desânimo, de medo, e aí vira aquela bola de neve, né? E aí, além da nossa alimentação industrializada, tem os nossos traumas, muitas vezes, né? Que eu não sou a pessoa mais certa para falar, isso o Terry pode complementar um pouquinho, mas que vai também isso pesando no nosso corpo, né? Abusos, enfim, várias questões que acabam pesando e a gente vai formando aquela capa de gordura como se fosse uma proteção. Exatamente. Né? Exatamente. É que tem um fator, né? Quando a gente pensa, por exemplo, você é nutricionista, mexe com Ayurveda, e é praticante também, já entende bem da parte espiritual. Quando a gente vai explicar essas coisas da vertente interna, se a gente for pensar em metafísica, inclusive, né? Toda doença tem a contraparte física e tem a contraparte emocional. E as duas não são separadas. Então, tudo que a gente come, né? Os médicos já falavam, né? Lá atrás, faça do seu alimento seu remédio, seu remédio seu alimento, aquela coisa toda. Então, tudo que a gente come influencia o órgão, influencia a emoção, que é o que você está falando. Extrafisicamente, existe uma gordura emocional que é criada no campo energético do corpo. Então, a gente que é praticante, né? Depois de um tempo, conforme vai desenvolvendo algumas faculdades de identificar os campos de energia, você vai percebendo que as pessoas normalmente, quando se alimentam às vezes muito bem, já atendi muita gente assim, né, que você vai ver, normalmente eu passo para você a parte nutricional, mas a parte energética, quando eu vou pegar e abrir, né, a coraça da pessoa e dar uma olhada, às vezes a pessoa fala, nossa, já passei em tudo quanto é nutricionista, médico, já fui em tudo quanto é canto e não tive resultado. Estou falando pessoal que não entende da parte antiga, que é o que você entende, né, você concilia a parte de hoje, que é a parte que você se formou, que você tem especialidade clínica, e você foi estudar um conhecimento ancestral, que enquadra tudo isso da parte energética. Então, casa muito bem as duas coisas. A maior parte não. Quando vai uma pessoa que é leiga da parte energética, não entende nada de Ayurveda, medicina chinesa, não vai ter a interpretação um pouco mais metafísica, a causa metafísica do problema. E às vezes a pessoa fala, tudo quanto é médico, nutricionista, está comendo perfeito, e continua tudo inchado por dentro do corpo. A hora que vai ver é uma gordura emocional. Eu dou esse nome de gordura emocional porque fica mais simples de entender. Então, dentro da nossa camada energética do corpo, né, o pessoal chama de aura, órbita, essa coisa, quando a gente vai estudar a energia da pessoa e vai rastrear o canal, às vezes ela acumulou uma toxina emocional. Vamos imaginar que é uma tristeza profunda, que a pessoa está sendo ignorada, maltratada, sofrendo bullying, enfim, começa a entrar em retração. A energia do medo do rim vai começar a dominar. Vai existir um inchaço corporal por causa da água do corpo. O rim é energia de água, se a gente for pegar por vertentes assim. Então, a energia vai começar a inchar ali, porque está com muito medo, está muito retraído, está começando a ficar frio e calculista, né? Vai empedrando que nem um cubo de gelo. Aí vai cristalizando uma memória energética no corpo que incha, cria um tipo de um inchaço. Esse inchaço começa a doer as articulações, começa a doer um monte de campo.
Aí você vai ver, pô, a pessoa está se alimentando direito, faz exercício, faz tudo, continua com dor. Aí é onde entra isso. É uma gordura emocional. A pessoa está comendo pela boca de Deus, vamos dizer assim, né? Por trás da cabeça, não pela parte da frente. Então está comendo um monte de informações de pensamento, de imagens que é projetado atrás do cérebro, aquela coisa toda, e isso vai virar memória celular depois. É onde começa a estabilizar, infelizmente, né, cristalizar no corpo a energia extrafísica no físico. E se é uma energia densa, se torna doença ou se torna algum transtorno emocional, físico, que necessariamente dá o rebote no corpo. Então essa gordura ela fica acumulando, 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 é emocional, não tem uma causa alimentar, mas tem uma causa extrafísica, o alimento do pensamento. E esse vai machucar o corpo tanto quanto. E o inverso, que é o que você está explicando, que aí você tem mais competência do que eu, o alimento que vai comer, você vai comer, sei lá, um brócolis orgânico, uma coisa em relação a um brócolis não orgânico. A gente sabe que hoje em dia até os orgânicos você tem que ver o solo que foi plantado, né? Porque, bem a Deus, o negócio aqui está bem cagado se a gente for pensar em quem planta o que e aonde. A gente não sabe se realmente é orgânico ou não. Mas vamos pensar que a pessoa tem uma horta própria ali e vai comer um orgânico. É totalmente diferente. Mas você vai no mercado, lógico, dependendo da condição financeira de cada um, pelo menos para mim não dá para pagar R$ 12 numa bandeja de tomate orgânico com 3 tomates. Não faz sentido. Então, o que hoje era para ser natural para a gente, que aí você vai mais a fundo nisso do que eu, vai influenciar. Porque você come uma coisa cheia de toxina, isso vai para a tua corrente sanguínea. Pense em memória celular. Você tem uma memória densa na emoção. Aí no corpo vai cristalizar de forma densa. Necessariamente vai afetar a água do corpo, que é o primeiro elemento que vai pegar ali. Vai carregar através do ar a emoção, vai lá para sua célula, cristalizou, vai virar um pontinho negativo ali no meio da coisa toda. Então, seu sistema imune vai ser atacado. Porque fisicamente o sistema imunológico vai abaixar. A pessoa que está triste, está desanimada, tem depressão, o sistema imune vai para o saco. Então, precisa de fazer a alegria de vida, né? Dar algum jeitinho ali, de algum jeito. Você ainda come muita porcaria, que você falou de fast food, o dia inteiro comendo isso, é informação morta, não tem enzima ali dentro. Um salgadinho, um isoporzitos, não tem nenhuma enzima que vai digerir isso pro corpo. Você vai usar a enzima do seu próprio corpo. Você já está deprimido, já está triste, todo ferrado. Aí você vai comer uma coisa que já está morta, com informação toda negativa ali. É menos com menos que não vai virar mais ali não. Vai virar menos com menos, vai dar menos. Então a energia vital vai cada vez ser drenada mais. O sistema enzimático vai para o saco, a flora intestinal vai para o saco. A gente sabe que os neurônios começam a morrer sem energia vital no rim. A gente tem neurônio no cérebro, no coração e no intestino. Os neurônios do intestino vão para o saco também, segundo o cérebro vai embora. Vai fechar o fogo do coração, porque o fígado vai estar todo fodido. Não vai fornecer a energia de madeira para o coração. Ou seja, ladeira abaixo. Então, se não tiver uma nutrição adequada, e eu sei que isso é foda, sei porque eu também fiquei 28 anos como empresário, né? E nos últimos 22 anos, literalmente, empresário mexendo só com coisa pesada, viajando, mexendo com o número o dia inteiro. Então, eu sei que é me alimentar mal, ter que viajar demais, não poder comer direito, é um lixo. Que nem você falou, também já fui. Na adolescência fui gordo, não é gordinho, não, fui gordo mesmo. Cheguei a pesar 98 quilos. Então, você já viu a minha foto, né? Eu destruí aquele corpo e fiz outro, porque não dá. Não por questão só estética, por questão de saúde, principalmente, né? Então, a mesma coisa, fechei minha boca e fui fazer minhas práticas, deu certo. E a alimentação tem que buscar. Então, a maior parte das pessoas que eu atendo, que eu vejo que é uma questão nutricional e emocional ao mesmo tempo, eu mando para você, eu mando para alguém que eu conheço que tem a competência para formar um cardápio, para explicar o porquê que uma coisa é melhor do que a outra, para entender que tudo que tem mais agrotóxico vai entrar na informação de DNA. E o nosso DNA, o nosso corpo, eu falo para vocês no grupo, né? Nosso corpo, ele é basicamente... Oi, gente. A nossa live caiu. Não sei porquê, né? Caiu. E, bom, vamos entrar aqui novamente. Para variar, né? Toda vez que eu faço live com alguém, alguém derruba. É impressionante isso. Meu Ô, Deus. bando de excomungado. Então vai, manda as entidades para cima e dá uns caputos nesse povo aí. Toda vez. Ou eu vou fazer com o Rodrigo, o povo derruba. Eu faço com a Dani, o povo derruba. Fiz com você, o povo derruba. É só eu falar de coisa que o povo não gosta de ouvir, né? A Cris Então, até falou ali. Uhum. deixa eles dar uma sambada agora para largar a mão de ser besta. Então quem derrubou, se prepara um pouquinho para tomar no couro para largar a mão de ser retardado. Então, é isso, né? Simples assim. E vou continuar explicando a mesma coisa que eu parei. Eu não esqueci. Então não achem que só derrubando a live vai ser suficiente. Mas o que eles vão tentar fazer depois é não deixar a gente salvar o vídeo. Foi o que fizeram com a Dani quando eu fiz com ela. Não conseguimos salvar. Acabou a live, derrubaram e a gente não conseguiu salvar o vídeo. Então depois só tentar salvar. Quem assistiu, assistiu. Pelo menos aproveita aí.
Então, influencia. Essa questão do DNA vai influenciar. O nosso corpo, estou afirmando, é uma cristalização de uma série de memórias. Isso vai ser entendido no futuro, já é entendido agora de uma outra forma. Então, o nosso corpo, tudo que a gente pensa e vira sentimento, sensação, organicamente vai virando matéria. Então, quando a gente processa um alimento para dentro do corpo, porque ele é morto, o centro enzimático não tem energia vital, a gente vai sintetizando o nosso corpo com o tempo. Já se achou microplástico no cérebro das pessoas. Já foi divulgado isso. Então, o nosso corpo já está virando um boneco de plástico de Olinda, né? Parece aqueles bonecos de pôr de gasolina, de tanta porcaria que tem dentro. Automaticamente, a energia vital vai pro saco. A energia do rim é drenada. Aí depois o pessoal fica preocupado com o IAC, essa porraiada toda aí. Não, se preocupe com o que come para começar, que ainda você é orgânico. Na hora que você virar uma máquina, que não precisa de ter alma dentro do corpo, que é só uma montoeira de informação, aí tudo bem. Por enquanto, o nosso entendimento como um ser biológico é que tudo que a gente pensa, tudo que a gente come, influencia o nosso corpo. A gente pode comer pela boca da frente e pela boca de trás. Bulbo raquidiano é a boca de Deus. Travesseiro de Jade. Aí cada um estuda do jeito que quiser depois. E a boca da frente que a gente come ou joga para fora. Então tudo que a gente pensa vai gerar uma atração ou repulsão. O que a gente pensa pode ser jogado para fora ou pode vir para dentro. Porque a gente come a mesma coisa. Pode vir para fora, pode ir para fora. Pode vir para fora, ir para fora, pode vir para dentro. Então a gente tem duas formas. E Jesus, né, para quem acredita, falou uma coisa bem simples, independente de contexto bíblico ou não, que é uma coisa de contexto mais alquímico, né, para quem estuda. Eu repito sempre, não sai da boca que não está no coração. Então, se o coração é puro e o fogo celestial se abre, pensando em processo de alquimia, automaticamente o seu corpo vai rechaçar certas coisas. Que é o que eu falei agora há pouco no grupo lá, que eu ia comentar aqui. Praticante que já está num nível mais alto não vai conseguir comer e beber certas coisas mais. Não é que não pode, como exceção, mas não como regra. Porque a partir do momento que você vai refinando o seu corpo, você vai refinando certas energias, você não vai conseguir comer certas coisas, não porque é ruim e faz mal para a sua saúde. Seu corpo não vai querer mais. E o nosso DNA, que vai interpretar essa informação, se a gente pegar lá quantas centenas de milhões de páginas existe dentro do núcleo do DNA? Mais de 500 milhões. Então, assim, se a gente for fazer o cálculo mesmo, né, quem explicou isso muito bem, independente de qualquer contexto, eu lembro da aula desse cara, que eu assisti isso gravado há muito tempo atrás, quando eu estava estudando economia, o Enéas dando uma aula, falando do que naquela época, hein? Isso daí é um vídeo antigo, pega aí na internet. É um vídeo antigo do Enéas explicando quantos bytes tinha no núcleo de uma informação, e ele foi explicando até chegar no núcleo de um DNA, na informação de DNA, quanto de informação existe ali dentro. Ou seja, o nosso corpo, basicamente, é uma memória cristalizada, em que a gente vai formando e que a gente herda no subconsciente de outros tempos. Que é isso que o povo está querendo derrubar lá, que não falar. Então, está dito. É uma herança que a gente herda e que isso é explicado dentro da espiritualidade. Não é para ser novidade para os outros estar. A gente é uma memória cristalizada e tudo que a gente pensa vai mudando no nosso corpo. Isso é técnica de Fá. Para quem pratica emissão de energia, quanto mais a gente concentra a energia num ponto, para a nossa intenção, mais a gente consegue movimentar a energia. E a alimentação fornece parte dessa energia. Então, quem consegue unir e equilibrar esses dois fatores, você não vai ter tanto gás orgânico, que é o que você falou, né? Assim como eu eliminei os meus, de forma física e extrafísica, o corpo vai desinchando, conforme a gente muda a alimentação, esse fator é exponencialmente melhorado. Então, quando você monta um cardápio para a pessoa, ela segue direito, você está equilibrando o quê? Os 5 sabores, os 4 sabores, os elementos, o que é ácido, o que é azedo. Você vai fazer um mix de coisa que o corpo dela vai fazer o quê? Gerar uma informação em que, em vez do fígado ficar com raiva, o alimento interferir e gerar raiva, ela só vai ter a raiva emocional. Aí trata com o psicólogo, trata com você também na parte nutricional, que é cabível, vai no pai de santo, não interessa. Aí vai trabalhar a cabeça depois. Mas a parte física não pode gerar emoção. Porque a emoção vai fazer a pessoa consumir mais porcaria. Porque se ela está com mais raiva, ela vai querer mais porcaria. Vai querer descontar isso de algum jeito. Se a pessoa está bem emocionalmente, ela equilibra. Agora, se o alimento gerar emoção, aí ferrou. Aí dá luz. Pode ver, os industrializados geram isso, né? Outra questão que você falou dos alimentos até incompatível, de equilibrar ali. Uma coisa muito interessante, Terry, quando eu comecei a praticar ali contigo, era quando eu estava me formando em Ayurveda. Eu já tinha todo estudado ali, eu fiz meu curso de 18 meses, mas comecei a ler antes sobre isso. E não entrava na minha cabeça, eu não conseguia praticar o Ayurveda. Por quê? Porque a vida inteira me ensinaram que eu tinha que comer ovo,
que eu tinha que me entupir de proteína, que eu tinha... Enfim, imagina, eu comia de manhã ovo e queijo, um baita vírus da rara, incompatível, Sim. né? E É aí, às vezes os pacientes têm para gostoso, mim, mas faz mal. sim, falava assim, Laura, quero quantas calorias eu vou consumindo? E, gente, eu não trabalho contando caloria. Eu trabalho com alimento funcional agora, porque para Isso, mim caloria não faz mais sentido, sabe? perfeito. Na época que eu não conseguia emagrecer, que eu estava um pouco acima do peso, daí eu comia de manhã ovo, tá? Ovo, queijo, café. Caloria com hiperproteico ali, enfim. Sim. Meio-dia, aí meio-dia eu comia muita salada crua, já desequilibrava meu vata, e comia Na proteína. hora. E Deus me livre de comer carboidrato. À tarde, mesma coisa, e à noite também. Assim, ó, eu não comia nada ayurvedicamente. Comia 1.500 calorias, mas continuava acima do peso, né? Uhum. Então, e se entupindo de café, imagina, né? Sim. E uma coisa interessante que você falou ali, que a gente vai praticando e vai mudando, eu era viciadíssima em café, eu tomava 1 litro, 1,5 litro, brincando sozinha. Eu amava. Nossa. Ainda eu acho gostoso, Sim, eu não sim, consigo mais tomar. sim. Eu não consigo. E mudou o gosto, Terry. Mudou o gosto, sabe? Tipo, Refinou o seu rim. dá vontade assim, um cheirinho de café, que bom, vou tomar. Ué, mas cadê aquele gosto? Mas cadê aquele prazer? Mudou, sabe? E a mesma coisa acontece com outros alimentos, mesma coisa com industrializados. Que porcaria que eu tô tomando, sabe? Não tem gosto, não tem vida. Então é isso, quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a expandir o nosso horizonte, né, a nossa consciência, a gente também começa a mudar com o nosso corpo, né? E aí entra esses processos de emagrecimento, e aí as coisas ficam mais fáceis, né? Mais fáceis mais ou menos, que a gente vai enfrentando os inferninhos, né? Que o Terry vai explicando pra Sim, gente com sim. toda a paciência, mas enfim, vira grandes chaves aí. E por isso que eu bato tanto na tecla, assim, ó, as rotinas diárias, né? Que é acordar mais cedo, o que a gente faz? É levar nossos pensamentos, as limpezas, vamos tirar a ama, né? Ama, para quem não sabe, são as biotoxinas não digeridas. E sai aquela saborra na língua. Isso. Imagina aquilo por dentro, né? Que vai entupindo os nossos rotas, que o Ayurveda fala, que são os nossos canais, tanto físicos como energéticos, né? E aí, dentro da Ayurveda, eles levam muito a sério essa questão dos alimentos incompatíveis, os Viruddharas, que a gente chama, né? Então, por exemplo, lácteos com carne, fruta com lácteos, não combina. Exato. Então, e aí, o que acontece? Quando a gente ingere esses alimentos, baixa o nosso Agni, que é o nosso fogo. O Agni é o nosso metabolismo. E se a gente não digere bem a comida, o Ayurveda fala que a gente não digere bem os nossos pensamentos, as nossas emoções, e aí vai acumulando, 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 né? E a gente vai ganhando peso, e vai comendo menos, e não sabe mais o que fazer, E o corpo né? Então, por isso vai que... inchando. E os pensamentos vão inchando. E a raiva vai vindo. Aí a raiva vai saindo na língua. Aí você vai esquentando a bunda dos outros, né? De tanta inveja, usura. As pessoas vão acumulando muito lixo no cérebro. Imagina como é que ficam os neurônios do corpo. Como é que os neurônios fazem para interpretar se todo dia a informação que é colocada ali dentro é negativa? Se o alimento é transformado na corrente sanguínea, aquela coisa toda, vai virar informação. Aí, de novo, a gente tem neurônio no cérebro, coração e intestino. Aí imagina como é que ficam esses neurônios na hora que eles têm que criar os centros emocionais ou fazer as ligas no cérebro. Sim. Tudo ferrado, né? E sem contar que as práticas internas, no caso, é o movimento do corpo, que a gente precisa ter, né? Seja as práticas, uma caminhada, enfim, uma dança, tá gerando ali, né? A gente está produzindo os neurotransmissores. E aí? Né? Dopamina, endorfina e tal. E hoje, com as redes sociais, isso também está sendo estimulado, mas estimulado de forma negativa, né? Sim. E a gente fica cada Só a vez parte mais... estética. Exatamente, né? O povo Então, nem entra lembra. muito. O povo não consegue nem almoçar mais se não tiver com o celular na mão. Eu fico impressionado. Não está nem presente no que come. Então eu vejo muita gente também que fala muito de coisas naturebas, mas na hora de comer não tem nem atenção pro que come. Então não adianta ficar enrolando coque samurai na cabeça, se vestindo de vegano, falando de defensor de bicha, PQP. Na hora de sentar, está preocupado em tirar foto da comida, não está preocupado em saber a qualidade do que come e está presente no que come. Já mostrei, já provei isso para vocês, inclusive tem na antroposofia, tem no Ayurveda, quando a gente testa a energia do alimento em relação à pessoa. O que dá e o que tira. E se a gente não está presente
não consegue nem, né? A pessoa fala que faz reiki, que dá passe, não sei o que lá, mas não abençoa nem a própria coisa que come. Aí fica difícil, né? Junta isso tudo que você está falando. Exatamente, né? E aí também entra que muitas vezes o que atrapalha o processo do emagrecimento, né? As pessoas, todo mundo quer emagrecer, ou quer perder uns quilinhos, quer mudar hábitos, mas não quer se dedicar para isso, né? Eu vejo que muitas vezes tem algumas pessoas que chegam até mim e querem emagrecer, mas não querem mudar os hábitos. Não tomam essa consciência, né? E o que eu peço para fazer? A rotina diária. Vai fazer meditação, indico terra, não ensino meditação, não ensino Sim. respiração, mas né, vai procurar alguém para começar a movimentar, para criar essa consciência, para conseguir fazer o processo da mudança, né? Virar essa chave, senão não rola, né? A gente identificar os nossos sabotadores, tanto internos como externos também, né? Questão do merecimento. Muitas vezes, tive uma semana difícil, vou comer uma pizza. Daí no outro dia vou pedir um sushi, um peixe com creme cheese. Aí Nossa, isso outro é dia, veneno. exatamente, cheio de parasita, né? E aí tem mais isso também. As pessoas não tomam mais, não fazem a desparasitação, estão cheias de vermes, né? E aí morrendo de vontade de comer doce. Então, enfim, né? Sim. A gente Esquece que a tem avó os vermes fala. internos e externos, né? Exatamente. E aí, quando a gente começa a fazer esse movimento, vem essa questão do planejamento. Não, agora é a hora de eu mudar. Eu vou ter que Sim. fazer isso, né? Igual quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não tem que economizar um dinheiro, se organizar para isso. Mesma coisa o processo de emagrecimento. Sim. Né? Agora eu preciso fazer isso. Fazer o que precisa ser feito. Né? Pequenos passos, todos os dias, sem pressa, E sem com um pausa. propósito também, né, Laura? Porque o pessoal, às vezes, hoje em dia fala de emagrecimento, fala desses programas de TV que o povo fica assistindo, que pensa só na parte estética. Quando a gente fala de emagrecimento, principalmente no que você trabalha, né, e a forma como você coloca para as pessoas, lógico, tem a questão estética, que ela é importante também para a pessoa se sentir feliz. Mas a primeira parte é a saúde. A questão de emagrecimento não é no sentido, eu quero emagrecer, mas a pessoa não tem nem, só tem osso no corpo. Vai emagrecer o quê? Vai ficar parecendo o quê? Entendeu? Então tem um fator que tem que ser trabalhado, que é o emocional, e tem um fator que tem que ser trabalhado, que é o modismo. Hoje em dia o povo esquece. Se fala só de emagrecimento e dieta como uma questão estética, ou para ser o diferentão da turma e participar de algum grupo. Eu fui vegetariano, vegano durante 10 anos. Pratiquei alimentação crudívora, mas nunca enchi o saco de ninguém. Nunca fui falando que a pessoa tem que ser assim, tem que deixar de ser assado. Não é o que come que transforma a pessoa em alguém espiritual, não. Você nascer lá na África, no meio da selva, no meio do mato, num lugar que você não tem que comer, tiver que tomar sangue de vaca com leite, e é isso que vai te alimentar, que nem algumas tribos têm lá, que é assim que eu já vi, não tem o que fazer. Aí é a opção da pessoa. O DNA, o corpo já foi ajustado durante N gerações, só tem aquilo ali como subsistência. Não é nesse sentido. Quando a gente fala aqui para as pessoas, né, por gentileza, me corrija se eu estiver errado, é a pessoa entender que é a saúde do jeito que a gente vive na cidade hoje. Se você for atender uma pessoa que mora na roça, com certeza você vai dar uma dieta para ela. Se ela puder colher no jardim dela, vai ser prazeroso. Então você vai trabalhar a cabeça dela, não vai estar no modismo do que ela tem que fazer a dieta porque... Não tem porquê nada. Porque mesmo que ela more no campo, de repente a saúde dela não está tão legal e ela vai precisar de uma dieta adequada, equilibrando os elementos que a gente não está acostumado aqui no Ocidente a equilibrar. Quem nasce numa família chinesa, indiana, que desde a hora que nasce o povo já está acostumado a equilibrar o alimento, vai ter uma dificuldade menor orgânica. Tanto é que os países mais populosos do mundo, China e Índia, são os países, quando a gente vai olhar aí em relação à qualidade de vida e à saúde orgânica, é melhor que o daqui. Tirando quando entrou o abuso de leite e algumas outras substâncias que não eram usadas antigamente lá, tanto porque não tinha vaca como porque não tinha cultura. Tinha menos incidência, inclusive, de doenças graves. Você já viu um monte de pesquisa indicando. Inclusive incidência de câncer, né? Que foi atrelado em pesquisas que eu vi ao consumo excessivo de produtos lácteos, por causa de alteração do corpo, né? Então, eu não sei se é certo, se não é certo. Eu não sou médico, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que, observando o corpo e a saúde de quem é de linhagem oriental, que equilibra os 5 sabores, que faz tudo isso que você ensina e orienta as pessoas, tem uma qualidade de vida melhor. E eu pratiquei com um monte de gente de zóio puxado e da parte indiana. Tanto da parte de yoga, né, porque eu era Kriyaban e estudei outras escolas, como na parte de taoísmo e budismo durante muitos e muitos anos. Eu frequentava templo, eu comia com eles. Então já se segue essa questão dos 5 elementos. Tirando esses monges
esquizotérico da nova geração, que eu já fui também em retiro com monges famosos aí na internet, que faz umas merda que benza a Deus. Eu acho que se você tivesse num retiro desse, mesmo você que é boazinha, calma, você ia bater numas pessoas dessas. Que dava feijão misturado com melão pro povo comer no almoço. Aí dá vontade de bater, né? Aí como é que fala pra mim que é monge, fica famoso pra tudo quanto é lugar, lendo livro de autoajuda. Então o pessoal tem que tomar cuidado com o modismo em relação à alimentação e buscar uma pessoa competente, que saiba do que está falando e que tem que ser analisado pelo perfil biológico da pessoa. Existe uma coisa que hoje em dia o pessoal não se atenta, eu falo isso sempre para vocês, vai continuar afirmando. Existe uma idade física e existe uma idade biológica. A idade biológica, quando vai medir isso, depende da saúde da pessoa, com N fatores. Então, uma dieta para uma pessoa que está com 70 anos, que tem uma idade biológica de 40, 45, vai ser diferente do que uma pessoa que tem 70 anos com uma idade de 70 ou equivalente a 80, biologicamente. Isso tem que ser levado em consideração em qualquer coisa que vai se fazer em relação à alimentação também, né? Não, exatamente. E engraçado que você falou dos retiros, eu já tive vários pacientes que reclamaram que iam em retiros e a comida era totalmente vegana, e aí passavam mal. E aí vinham com o abdômen totalmente distendido, Exato. né? Porque não consegue digerir aquilo. E o Terry falou, né, do feijão com melão. Para quem não sabe, gente, o melão e a melancia, eles a gente não come com Eles nenhum são outro alimento. antissociais. São totalmente Exatamente. antissociais. Então você vai comer de lanche separado e sem nenhum alimento. Por exemplo, hoje a gente vê no café da manhã do hotel melancia e melão. E daí pão de queijo, que já é um vida rara, que ovo e queijo. E enfim, é difícil, né? Sim, sim. Mas a gente não come ele junto com a refeição porque a gente não consegue digerir bem. E aquilo vai Exatamente. pesar e vai te gerar amas, biotoxina e vai bagunçar todo o nosso acne, né? E olha que divertido, né? Eu costumo reparar quando eu vou ficar em hotel, vou para algum evento, ou vou dar algum curso, costumo observar o pessoal comendo. E às vezes eu vou, acabo ficando em algum hotel na Liberdade quando tem que fazer alguma coisa particular lá. E tem um hotel lá que é um hotel japonês. Não vou dar o nome aqui, mas é um hotel, todos os donos japoneses, a maior parte dos funcionários são japoneses. Enfim, você vai ver o café da manhã de lá, tem um café para o pessoal, entre aspas, comum, e tem os cafés para o pessoal que é do zoinho puxado. Você vai ver o café, o pessoal ali oriental, acorda de manhã, vai lá comer um gohan com misoshiro, com salsinha, cebolinha, alimento quente. Eles estão equilibrando tudo. Todos os alimentos eles vão equilibrando ali de manhã, para fortalecer. Que hora que é o horário do intestino? 7 horas da manhã. Qual que é o horário do estômago? É 9. Beleza. Então, a hora que eles acordam lá, eles vão tomar um alimento quente, equilibrando, colocando sal no corpo para fortalecer. A maior parte hoje vai almoçar no pior horário possível, 1 hora da tarde, que é o horário do coração. Saturação cardíaca. Aí apaga e fica passando mal o dia inteiro. Então, não se obedece, mas nem a questão da natureza. Isso que você falou no começo da live, do ciclo circadiano, é importante, porque os órgãos têm que ter o horário de comer e têm que ter o horário de dormir. O órgão é que nem uma pessoa, a versão minúscula dentro do corpo. Ele tem que ter os horários dele para cada coisa, para que entre em ordem. Então, a pessoa come, por exemplo, 11 horas da noite, e depois vai dormir, naturalmente vai afetar a fígado e sono, vai fermentar tudo dentro do corpo, vai acordar cheio de gases dentro do corpo. Ah, mas eu faço isso há 30 anos e me sinto bem. Ótimo, seu corpo se adaptou com uma coisa que não é boa. Só isso. Não quer dizer que é certo, quer dizer que o seu corpo só se adaptou e tem uma digestão magna e mais forte. Não significa que é bom. De repente, algumas condições orgânicas que vão ser criadas ou emocionais é por causa disso. Tem um monte de gente que vem praticar e às vezes fala, nossa, eu acordo todo dia de noite com obsessor e não sei o quê. Aí eu vou checar, não tem nada de energia que está fazendo isso. A hora que você vai ver a alimentação da pessoa. Come feijoada, 8 horas da noite, vai dormir 11 horas. Vai ter obsessor mesmo, vai ser os pensamentos, a emoção, o sonho pesado. Os órgãos à noite, eles passam por um detox natural, sem estar forçado. E essa é outra coisa que eu queria que você falasse também, caso seja possível, né, sem invadir, desses detox esquizotéricos do inferno que o povo faz hoje, que está com o corpo todo ferrado, está sem energia vital, e mete um detox que tira até a flora do intestino. Tem gente que vem me procurar, você olha, a pessoa está um cadáver andando, porque passou na mão de algum retardado, o órgão da pessoa já está doente, já não tem mais energia nenhuma, os caras mandam tomar um monte de chá e um monte de composto de loucura lá que drena toda a energia vital. Aí a pessoa fica parecendo um cadáver. A Ayurveda, a medicina chinesa, coisas que se seguem um padrão correto, a gente não tira a energia vital do corpo.
A gente enche de energia vital onde está faltando, para que a energia que a gente está colocando ali substitua o que tem na toxina. Você vai limpando e não sobrecarregando aquilo que já está exausto. E cada pessoa vai ser um problema. Tem umas que vão ter que ir pelo processo de exaustão? Sim, mas com um acompanhamento correto e sem drenar, e sem fazer cocô com a flora intestinal junto. Tem gente que acha que está saindo algum parasita, que a flora intestinal é parasita. Eu já escutei isso. A pessoa fez tanto cocô que só sai a água. Aí depois da água vem e fala, nossa, tem uns negocinhos meio branco, parecendo umas tripinhas brancas. Eu falei, você acabou de fazer parte da sua flora intestinal. Sabe quanto Exatamente. tempo vai levar para formar isso de novo? E, inclusive, toda a tua cadeia neural vai ser afetada, porque tem neurônio lá dentro. Tá morrendo junto. Aí o povo acha Sim. que isso é brincadeira, né? Não, não é. E essa questão da noite ali, eu sempre uso como exemplo assim, ó. O nosso corpo, ele não para. Então, durante a noite, ele vai fazer coisas que ele não faz durante o dia. O fígado vai desintoxicar, a imunidade vai ser reparada pelo intestino, o pâncreas vai dar uma descansada, porque senão ele fica produzindo insulina o tempo todo. A gente está fazendo síntese de todos os hormônios, né? Principalmente os hormônios sexuais. A quem quer ganhar massa muscular, testosterona, né? Aumentar a testosterona, é tudo à noite. Testosterona, endorfina. Não adianta se entupir de comida, porque aí o corpo, ele vai o quê? Ele vai digerir à noite a comida que tá ali. E ele vai deixar de fazer as tarefas que ele precisava fazer. E aí no dia seguinte de novo, e isso por anos. Aí a pessoa tá lá com os hormônios tudo bagunçado, sono bagunçado, fígado intoxicado. Tem o quê? Tem que parar de comer à noite, né? E, Laura, mas é muito difícil. Gente, eu sei que é difícil mudar um hábito, mas se a gente faz uma boa refeição ali, 6h30, né, 7 horas no máximo, depois você vai se habituando. Isso tudo a gente consegue ir se organizando, né? Memória E celular. aí vai dormir com o trato gastrointestinal limpo, aí o corpo começa a trabalhar. E vai dormir, gente, não é para ficar acordado depois das 10 da noite, né? Sim. Porque aí entra o horário pita, fogo, e a gente começa, né, os nossos pensamentos a produzir, enfim. E esse horário, o corpo tem que estar 1000, a gente tem que estar adormecido e ele vai estar fazendo as tarefas dele. Não atrapalhe o corpo de vocês, que ele é perfeito, né? Ele faz as próprias desintoxicações. É um pequeno universo, né? Exatamente. E essa questão dos detox, hoje eu faço o detox ayurvédico, que é a monodieta, né? Que está escrito nos clássicos. Sim, sim. E é muito difícil o Esse é pessoal bom. entender. Esse é bom. Já a monodieta, porque eles falam, cadê a proteína? Cadê não sei o quê? Inclusive, eu vejo muito detox ayurvédico na internet comendo mingau com whey protein junto, gente. Pelo amor de Deus, não me faz Jesus, isso. essa eu não tinha ouvido Não, ainda. mas Meu Deus do céu, mais uma tem esquizofrenice no mundo. uns bem, uns bem famosos aí que, olha, eu penso, meu Deus, né? Meu Mas Jesus. fulano tal indica. Não, é a monodieta que tá nos clássicos, ponto, acabou. Segue ali o que, né? E aí você vai começar a sentir os benefícios, né? Aí começa a sumir o melasma, que foi lá e gastou não sei quantos mil lá e não sumiu o melasma, aí faz o detox, 3, 4 dias começa a sair o melasma, começa a ficar mais tranquila, né? Tomava algumas medicações que tomava para ansiedade, já não precisa mais. Então tudo começa a ir se organizando comendo arroz e lentilha, né? Sim. Claro, mingau. E enfim, os chás corretos também, né? E aí, por exemplo, uma coisa que não entrava na minha cabeça era o tal do suco verde, né? Pelo Ayurveda, a gente não usa suco verde. Eu particularmente gosto, mas para mim faz bem, ele resfria, né? O meu pita. Sim. Mas, gente, quando eu dava o suco verde para as pessoas, principalmente com vata, eles diziam que trancava o intestino. Eu pensava, nossa, mas dava um bug na minha cabeça. A pessoa não deve estar tomando certo, porque, enfim. E na verdade, não, ele desregula todo o vata. E quando a gente fala de vata, a gente está falando de sistema nervoso, muitos pensamentos. E aí, como é que faz para aterrar? A pessoa não consegue trabalhar, não consegue, começa a gaguejar, enfim, né? Aproveitando isso do vata, é só fazer correlações, né? O vata, quando a gente pensa, ele é o ar, vamos pensar. É aéreo, viaja, não sei o quê. É pulmão no nosso corpo e carrega ti. A manifestação de pulmão enquanto víscera é intestino. Então, todo mundo que tem predominância de vata, que na medicina chinesa é o equivalente a metal, tá? Se for pegar aí para cruzar para quem gosta, vai afetar a ar do corpo, vai afetar pulmão. Então, tudo que vai tomar do suco verde, folha crua e não sei o quê, vai afetar direto o fígado. Porque a gente não é boi, a gente não digere celulose. Se a pessoa já tem predominância de ar, ela não tem um fogo gástrico alto, a Agni é baixa.
Se pita é baixo, você meteu folha verde crua, a não ser que seja um boi encarnado como ser humano para ruminar, ferrou. Aí vai travar o intestino de qualquer jeito, por causa da celulose também, né? E vai afetar o pulmão diretamente. Sim, então, olha só. E aí a gente via, né? Ovo no Dettol, suco verde. E aí eu penso, nossa, como a gente precisa aprender, sabe, Terry? E aí é difícil tirar isso, mudar essa cultura das pessoas, sabe? Às vezes ninguém. Tem pessoas que não conseguem seguir uma dieta ayurvédica 100%. E aí eu vou mesclando. Então vamos começar a Sim, tirar isso de adaptar, né? ovo, sabe? Laura, eu não consigo tirar o ovo. Tá, então vamos diminuir aí de 6 ovos por dia, de 8 ovos por dia. Cupita lá em cima, então vamos comer 2 e não vamos comer todos os dias, Sim, sabe? perguntaram aí o que que a Ayurveda fala de ovo. Alguém De ovo? perguntou. O que que a Não Ayurveda vi, fala gente, sobre ovo. perdão. O Ayurveda, ele não indica ovo porque eles consideram um alimento muito sujo, digamos assim, né? Por sair ali Sim. no galinho, enfim. Eles acabam usando em algumas preparações, mas é muito raro a gente, tipo bolos, essas coisas, eles acabam usando, né, em pães. Mas é uma quantidade muito pequena e muito específica. Mas comer um omelete pelo Ayurveda, não, Sim. né? Isso não É que a gente adapta, né? Se você for dar diz. a receita, a gente sabe que no Brasil a maior parte come ovo quase todo dia, até por limitação financeira também, né? Então aqui é um alimento Exatamente. muito comum, mas é um alimento, tanto pelo Ayurveda como qualquer outro local, que é um alimento mucoso. Então todo alimento que gera muito muco, se a gente for pegar por medicinas mais antigas, evita-se o excesso de muco. E o ovo ele gera muco. Então quando vai se usar o ovo, tem uma série de condimentos, uma série de preparos que ajuda a quebrar um pouco do veneno que ele é por conta própria. E aí, quando a Laura vai indicar, normalmente, né, você vai entrar com os antídotos para adaptar na Isso. cultura brasileira, certo? Que é o açafrão e a salsinha. E às vezes peço para colocar um orégano também. Então todo mundo Isso. vai ver lá nas minhas prescrições, se tem ovo, tem açafrão e salsinha. Sim. E se quiser botar uma Só para o povo não pimenta, ficar com medo de falar, nossa, eu vou lá falar com a Laura, eu não vou poder mais comer ovo na vida. Não, vai comer ovo do mesmo jeito. Então, os alimentos que quem não gosta, que sabe que não vai conseguir tirar no começo, ou que não. Vamos dizer, se a pessoa não pode comer ovo de forma alguma, e a Laura falou não pode, aí é por causa de questão de saúde. Se a pessoa não quer, aí o máximo que vai acontecer é ela tentar dar um antídoto. Mas ainda assim o veneno continua entrando. exatamente. Então só tem que ver o nível da saúde do órgão e da condição médica da pessoa. Né? Exatamente. E hoje, pela medicina tradicional, né, pela nutrição tradicional, a gente não tem como explicar essa parte negativa do alimento. Digamos assim, até eu estava atendendo outro dia uma médica, ela falou assim, mas Laura, como assim o alimento tem essa parte negativa? Eu disse, olha, para nós aqui não tem como explicar isso, né, porque a gente não tem essa tradução, enfim, essa prática. Mas é basicamente tudo que eles usam dentro do Ayurveda, né, até na medicina chinesa, eles buscam equilibrar o elemento dentro do alimento. E isso vai, né, através dos opostos ali, a gente vai colocando, se esse alimento é muito quente, a gente vai colocar uma ervinha para resfriar, né? E até tem um exemplo que o Terry cita, né? Alimento para resfriar não é um alimento frio, né? Dentro da Ayurveda a gente não come nada gelado, nada frio, porque isso também prejudica o nosso Agni, né? Faz pum. Muito. Então, por exemplo, o sorvete ele não é alimento frio, é alimento quente, né? Porque tem lácteos, tem É açúcar. gordura pura. Exatamente. Um exemplo de frios, a gente pode usar as ervas, tipo um coentro, até um cominho, uma salsinha, sabe? Para um hortelã, dependendo, né? E aí, claro, enfim, vai trabalhando com as especiarias ali, não precisa usar todas as especiarias, mas começando aí com 3, 4 para equilibrar, que você gosta, já é possível, né? Até E entrar na rotina, né? A pessoa começar a entender, porque não vai ficar dependendo da Laura 20 anos para poder. Não. Tem um sim, período, né? Tem até o programa que você vai explicar aqui pra gente. Que você colocou lá o programa de 14 dias, que você está colocando. É bom explicar para o povo também, né? Para não passar. Adorei o seu projeto. Ficou perfeito. Parabéns. Espero aí obrigada. que o pessoal consiga ser ajudado por isso. Mas é esse equilíbrio todo. Então, para quem está com medo de não poder mais comer nada, ou que vai perder as regalias em relação à alimentação, não perde. A gente só coloca isso em equilíbrio. Então, a exceção deixa de ser rotina. Essa é a questão. A gente não perde nada. Vai comer. Eu adoro comer pizza. Faz mal? Faz. Mas eu adoro comer pizza. Então, de vez em quando o pessoal vem para cá, ou quando a gente se encontra aí, principalmente a galera que é de prática, né? Que quase não sai muito, né, os lugares sempre levam nos mesmos, que eu conheço quase lugar nenhum. Não sou muito de baladinha, essas coisas. A gente vai lá, senta, toma um vinho e come pizza. É exceção. Agora eu vou fazer isso todo dia. O intestino vai pro saco, a gente sabe que isso faz mal, então tem essas questões também, né?
A exceção não é a regra. Então ninguém precisa de perder o que gosta ou o que tem costume de comer. E ninguém precisa se preocupar com questão de faixa monetária para isso. Se você é milionário, é mais fácil você adaptar o seu cardápio, perdão. Você tem muito dinheiro, então é muito mais simples adaptar cardápio. Não tem desculpinha esfarrapada para falar que não vai fazer coisa direito se tem dinheiro sobrando. Aí já é desculpa esfarrapada. Porque se você tem recurso, só ter força de vontade para querer mudar. Agora, se a pessoa não tem recurso, dá para fazer isso? Lógico que dá. Dá. Sabendo misturar o arroz e feijão com batata direito ali, pão, couve, não importa quanto a pessoa tem de dinheiro. Eu nunca fui rico, consegui adaptar a minha alimentação e hoje meu corpo está certo. Está do jeito que eu queria que tivesse. Tirando o dentinho torto que eu não quero arrumar, porque lá no Japão é sexy, né? O resto, a gente põe do jeito que tem que pôr. E gosto de você, me conhece já há um bom tempo. Então a gente come junto, às vezes vai almoçar, não tem problema. A questão é saber equilibrar. Eu já falei, já fui vegetariano, vegano, crudívoro, fiz alimentação durante 10, 15 anos, loucura até, né? Fazer jejum prolongado, meu fogo do estômago quase foi embora, não quis voltar mais, me abandonou. Então, assim, a gente vai aprendendo com o longo do tempo coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Hoje, posso comer o que eu quiser. Se você tem energia vital e sabe usar os antídotos, de vez em quando o veneninho até pode e deve, né? A gente tem que ter um pouquinho de veneno de vez em quando no corpo, porque a gente está numa sociedade que se você for perfeito demais, você morre cedo. Seu sistema imunológico fica fraco. Então, do mesmo jeito que se a pessoa não tem um pouco de coragem, a vesícula dela não está forte, né? Fica sem energia vital, sem coragem, né? Quer xingar uma pessoa, às vezes vai puxado, xinga a vesícula dela. Se a vesícula está fraca, falta coragem, falta imposição da madeira, né? A madeira forte, o yang da madeira. Tem que equilibrar. Então, a hora que você vai dar o negócio todo e vai explicar para a pessoa, vai afetar isso daí nela. Que é a parte importante. Não vai perder o que tem. Vai acrescentar o que precisa. Exatamente. E eu tenho os atendimentos no individual, mas agora também eu estou lançando esse grupo de 14 dias de acompanhamento justamente para dar esse pontapé na mudança de hábitos, de emagrecimento. E aí o que a gente vai trabalhar? Alimentação, cardápio vai ter 2 cardápios semanais. E não vai ter viro da rara, não vai ter panqueca de banana, tá, gente? Que panqueca de banana é viro da rara, fruta com banana com ovo. É um trem de louco. Não, e o povo Enfim. dá e o povo come isso daí até morrer, né? Só que no passado eu prescrevia isso, né? Eu não tinha esse conhecimento. Enfim, agora, né? Graças, a gente vai recebendo esses conhecimentos que são presentes, na verdade. E aí, sem viro da rara do cardápio, rotina diária, que é muito importante, né? Então, vai ter as metas para cumprir a rotina diária ali, né? E a força do grupo é muito legal, porque vai motivando, né? Um puxa o outro, enfim. E aí vai ter ferramentas de autodesenvolvimento, né? Para identificar os sabotadores, porque às vezes a gente não se dá conta dos sabotadores, né? Vai, tô cansado demais, será que eu mereço isso? Essas compensações que às vezes a gente não faz essa ligação. E quando a gente toma consciência disso, a gente consegue mudar, né? Mas, opa, é meu sabotador, então deixa eu me tocar aqui, né? Uhum. Então, é com base nisso. E aí depois pode seguir perfeitamente com o cardápio, vai ter receitas, orientações, vou também dar umas partes de skincare, enfim, né? Ayurvédico, quem gosta. Bom Ensinar a demais. usar o guachá, que é muito bom, né? Oh, Aprender o guachá. maravilhoso, adoro. Sim, Esfreguei um monte de gente esses dias com guachá. sim, nossa. E aí, quando eu comecei, primeira vez que fui aprender a usar o guachá na aula, eu tinha uma bola aqui de tensão, Terra. Eu Nossa. passei o dedo, nunca tinha passado o dedo no rosto direito. Uhum. Eu pensei, meu Deus, mas o que está acontecendo? E aí fui ver, era bola de tensão, a gente não se toca. E o Ayurveda, Sim. ele é muito esse toque, né? Até o Abhyanga, que eu ensino a fazer em casa, super Isso, uma fácil, delícia com óleo também. de gergelim, que óleo de gergelim sempre quente, morninho, né? Então, Isso, passa no maravilhoso. corpo, nada de óleo frio que a gente não consegue digerir, né? O nosso corpo é uma grande boca. Aí depois do banho, né? Trazer um pouco de sanidade, né? E, enfim. E aí foi todo estruturado ao longo desses anos aí que tenho trabalhado com o grupo desde 2019. E eu tô aqui, ó, com uma novidade para o pessoal que está na live agora, tá? Então, quem quiser participar, pode me chamar no direct, mas eu vou sortear uma inscrição, tá? Aproveita, hein? Uma inscrição, então eu peço que vocês vão lá no meu perfil, ali no feed, no segundo post, que tá ali, Corpo e Mente em Sintonia, divulgação, vai lá e marca 3 pessoas nos comentários, e amanhã eu vou sortear uma vaga de quem comentou ali as 3 pessoas.
Vamos sortear depois de amanhã? Sorteio depois de amanhã, para dar tempo do pessoal ver a live amanhã também. Tá. Daí vai ter Pode mais ser. gente vendo lá, tem No mais gente sábado. para poder se beneficiar e ganhar esse programa, né? Então deixa amanhã o pessoal se esmigalhar lá e recomendar. Então, na Aí o pessoal colocar segunda-feira. os nomes. Pode? Aí, melhor ainda. Segunda-feira. Melhor ainda. Aí dá tempo do pessoal assistir com calma também. E Sim, então, parabéns pelo projeto. obrigada pela oportunidade, Terry. Nossa, É isso, eu que você agradeço por você estar aqui sempre também, explicando, pondo a cara para apoiando. bater. Vou apoiar. Quem não está fazendo as coisas direito, sempre vou apoiar. Eu não sou muito conhecido, não tenho tanto público assim, não. Minha coisa é um pouco mais restritiva, né? O que eu ensino tem pouca adesão, você sabe disso. É pouca gente que permanece e muito pouca gente que permanece a longo prazo. Então, parabéns também pelas suas práticas. Eu vi a Laura, conheci ela antes de engravidar do Joca, né? Inclusive, acabei adotando meio que como um afiliado energético ali também. Conheci ele antes dele nascer, né? Eu conversei com o Joca dentro da barriga dela, dentro de um retiro um pouco depois que ela tinha sido iniciada. Então, assim, a gente já estava trocando umas ideias há um tempo. Eu conheci ela quietinha, assim. Olha como é que tá a Laura agora. Bem a Deus, né? Isso não tem nada a ver com prática. Isso é a sua forma de lidar com a vida também. E é muito bonito. Então, você está de parabéns, está com uma família linda aí. O Gustavão também, mandando ver aí nas coisas. O Joca crescendo feliz. E a parte boa, né? Que isso daí me agrada muito. E eu acho muito lindo quando vem uma criança crescendo já com todo esse conhecimento junto. Quer dizer, o que a gente sofreu e bateu cabeça para aprender, não por causa dos nossos pais, claro, né? Pelo menos, graças a Deus, eu não tive dinheiro, mas tive uma boa educação. E isso daí não tem preço. E quando cresce com informações extras, que a gente não teve na década de 80 aí, 90, sei lá, pessoal mais antigo, né? 70, 80 ali da minha geração, não tinha essa cultura aqui. De falar de Ayurveda, de medicina chinesa, de explicar isso. Na internet tinha, então não tinha nem como ter informações muito além do que passava aqui pra gente. E ter pessoas que nem você, que está estudando a fundo, está levando a sério, está ajudando um monte de gente, eu vejo pelo resultado do pessoal que vem falar comigo. Porque como eu recomendo, o pessoal vem falar depois, ou bem ou mal. E eu não teve nenhuma pessoa que veio me procurar e falou, puta, não... Laura atendeu ruim, ou falou que eu tinha que fazer alguma coisa que não dá. O que eu descobri é que tem algumas pessoas que são preguiçosas. Que você explica a coisa direito, a pessoa vem tirar dúvida, mas não quer fazer. Aí não adianta. Você não quer fazer a coisa direito, não funciona. E aí tem que mudar a cabeça e a boca. As duas coisas. E você trabalhando as duas pontas. Assim, dá para você trabalhar esse projeto. Se as pessoas tiverem um mínimo de bom senso, não vão querer chegar a um resultado que é horrível. Eu vi isso muitas vezes acontecer, inclusive com pessoas da minha família, e não tem nada a ver com pessoa ser boa ou ruim. Aí tem a ver com alimentação, sim. E parar na máquina do hospital, com infarto, com diabetes, com um monte de coisa, porque não consegue parar de pensar em fugir do mundo, ou ficar triste o tempo inteiro, ou ter raiva das coisas, e desconta tudo na comida. Aí o resultado é marca de hospital. E é horrível, né? A gente vê a pessoa com soro na veia, dependendo dos outros, comendo gelatina, porque não consegue digerir mais nada, por causa de excessos. Eu falo para vocês no grupo e afirmo, todas as vezes, o mundo é completamente perfeito, o universo é completamente equilibrado. Todo o excesso de um é falta do outro. Tudo, sem exceção no mundo. Tudo, tudo, tudo. Então, a pessoa que quer emagrecer, a primeira coisa, trabalhar tudo isso que você está falando e começar a aprender que todo o excesso dela poderia ser uma forma de suportar a falta de alguém. Então, quando está querendo comer 10 quilos de chocolate, mas um quadradinho dá, pega os outros 10 quilos que sobrou ali, porque você não vai nem comer o quadradinho na hora que você fizer isso, vai numa creche, vai num semáforo, tem gente passando fome, criança principalmente, e pega o teu excesso e dá. Isso é uma forma de gerar energia. Porque a hora que você está ali, né, no impulso psicológico de comer, e se oferta o teu excesso para alguém que não tem, você olha a cara da pessoa, a não ser que a pessoa seja muito insensível, mesmo assim faz do mesmo jeito, é melhor do que não fazer, mas se for muito insensível, ainda é capaz de olhar e falar, foda-se. Mas se tiver um mínimo de sensibilidade, a hora que você vê o olho de uma criança brilhar ali, porque não tem dinheiro para ter isso daí, a não ser que alguém dê, aí muda um pouquinho também a forma de pensar em relação à alimentação. Aí vai dar mais importância à Ayurveda, vai dar mais importância ao próprio cardápio, porque não vai querer ir parar na maca de hospital por causa de excesso. Porque o excesso pode ser doado, você vai gastar menos. Junto ao excesso que você está gastando por ano com lixo, vai fazer uma viagem para a natureza, vai fazer o programa da Laura lá para poder desintoxicar as nhacas, tudo, tirar os parasitas da cabeça e da barriga, né? Porque os parasitas que estão na barriga vai para a cabeça. E quem perguntou se extrafisicamente influencia? Sim, influencia extrafisicamente. Do mesmo jeito que a gente tem larva interna, de gato, parasita, lombriga, tênia, quem come muito coisa crua, pode fazer exame. É certeza que vai estar intoxicado. Hoje está em moda, né? Comer peixe cru.
Aqui onde eu moro, o praia mais perto a 600 quilômetros de distância. Já está morto faz tempo, mesmo congelado. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas. E a toxina física atrai energeticamente larva astral. Por quê? Uma condição simples que qualquer um, meia boca na área espiritual, vai explicar. Mínimo bom senso, né? Tudo que a gente come, ingere, vira informação. Vira fóton. A digestão, o núcleo da digestão é absorver a partícula de fóton, que é o que o corpo absorve no final das contas de todo o processo. Extrafisicamente, vira ectoplasma. Se você está muito intoxicado, cheio de verme físico, extrafisicamente você exala um ectoplasma compatível com o que tem dentro do corpo. Não importa se a pessoa é boa ou ruim. A larva astral é simplesmente um carrapato que vai se alimentar de uma coisa compatível que a pessoa tem para dar de comer. Então, o pessoal que tem medo de larva astral é bom ter medo do que pensa e come, porque está dando de comer extrafisicamente complementar ao que come pela boca e pelo que pensa. Então, extrafisicamente, tudo que se come pela boca da frente e pela boca de trás, né, a boca do homem ou a boca de Deus, como diriam os antigos, vai influenciar sim e vai trazer parasita astral. Obsessor depende, né? Se você comer um frango de macumba que foi realmente macumbado, pode ser que traga um obsessor. Mas daí é muito relativo. Ai, ai. Ah, Terry, muito legal. Muito obrigada aí por compartilhar todos os Eu que seus agradeço. conhecimentos que eu sempre aprendo. Eu também com você, E, vai se ajudando. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Você vai nossa, complementando as coisinhas e todo mundo vai se ajudando. essa frase que tu sempre fala, só para finalizar, né? Todo o excesso de alguém é falta de outro. Eu sempre tenho comigo essa frase, né? E às vezes até quando sobra comida que a gente às vezes joga fora ou estraga na geladeira, eu morro de dó, gente, de Sim. jogar alimento fora. E eu fico pensando, poxa, estamos em excesso aqui, né? Precisamos. Então isso tudo vai virando algumas chaves, né? Sim, sim. Legal. E a partir do momento que a gente muda isso, desincha também. Tem muita gente que simplesmente mudando coisa muito simples de hábito, já vai desinchando um pouco. Se desincha o seu excesso, alguma coisa vai acontecer. Sim. Vamos dizer assim, quem é útil em vida é útil espiritualmente. Quem é inútil aqui é inútil espiritualmente, porque a ação da pessoa em vida reflete no astral. Então quem aqui é egoísta demais, é invejoso demais, não sei o que lá, e fala com a boca aberta de espiritualidade, se não consegue não ter uma mínima boa ação na matéria, não está tendo muito no astral. Isso daí é esquizoterice. As ações da pessoa, os pensamentos, a conduta de vida aqui, mexe. Sempre que a gente vai ensinar isso daí, tanto eu como um colega meu aqui que é pai de santo, tudo que conversa com os médios, a gente sempre fala a mesma coisa. É o que eu falo para vocês há anos. É o que eu falo desde quando eu comecei a dar aula em 2008, quando tinha um grupinho de Ticum muito fechadinho, né? Essa questão do excesso do um em falta do outro. E isso você vai vendo, a complementaridade das coisas, é o yin yang de tudo. Então não importa se a pessoa tem entre aspas, karma negativo, aquela merda toda, que reencarnou para ser daquele jeito. Se a tua ação reflete quem você é espiritualmente, você está se fudendo, porque a pessoa foi e deixou de ser. Existe um sofrimento ali que, se você não cultivar o inverso disso, ferrou. Eu falei com uma pessoa que tem esses dias. A partir do momento que a gente, vamos dizer assim, é uma pessoa que precisa mudar o sentimento interno, mas é uma pessoa boíssima, fez tudo direito, está continuando sendo prejudicada fisicamente na matéria por questões pessoais. Então tem pessoas que são ruins por natureza, querem prejudicar os outros de qualquer jeito. Não importa o que fez ou deixou de fazer em outra vida. Age correto aqui, porque a energia uma hora estoura. Então mesmo que a pessoa tenha tudo na matéria, não quer dizer que ela tenha energia ou que ela consiga desencarnar num estado em que ela vai ter tudo depois disso. Não é paraíso, não. Ninguém compra essas coisas. É estado vibracional. É o quanto você armazena de energia e a compatibilidade que você consegue ter quando você sai do corpo. É por magnetismo, por afinidade. Então, se o corpo aqui está muito denso, não tem a ver só com o que come. Hitler era vegetariano, Chico Xavier comia carne. Então, não tem a ver com o que come. É dentro do que come, a qualidade da ação que a pessoa tem perante aquilo ali. Se você nasce com uma condição de vida que só tem para comer arroz fermentado, vai fazer cocô o dia inteiro, que nem um colega meu que nasceu na China, não tinha nem geladeira na casa dele. Eles comiam tudo fermentado, o intestino ficou todo destruído, levou anos para conseguir se recuperar. Então, assim, é uma condição de vida que não tem jeito. Então, essas faltas e excessos, desde aquela época eu consigo observar uma coisa simples, que é essa questão de complementariedade. Não tem a ver se a pessoa é boa ou ruim, tem a ver que vai trazer para perto, proporcional à forma como se alimenta em muitos fatores. Muitos fatores. E essas coisas vão mexer com a vida. E a partir do momento que a gente muda um pouquinho essa situação, o alimento que a gente está comendo, mesmo quando ele for um pouco mais denso, vai ser compensado por outras coisas.
pela própria ação da matéria. Porque a gente converte internamente tudo em fóton. Se a gente consegue ajudar o corpo a ter mais enzima saudável, a ter um metabolismo mais saudável, a qualidade de energia que a gente consegue acumular é muito maior. Porque os seus fios não estão sujos, seus meridianos não estão sujos, seus dócios estão equilibrados. Ou seja, os seus orixás, os seus devas internos estão equilibrados. Tem muita gente que dá de comer para orixá fora, mas para o corpo esquece. Que Iemanjá, que Oxalá, que Oxóssi, está tudo dentro do corpo também. Vibra tudo lá dentro. Os 5 elementos, os 4 elementos, não interessa o nome que dê. Se é uma figura, um boneco, uma imagem. O que tem fora do corpo, tem dentro do corpo. Então não adianta alimentar uma entidade fora e alimentar dentro errado. Não casa, porque quando eu converso com a entidade, eles falam, alimente primeiro o seu corpo, para depois ajudar as pessoas. Então o corpo ele tem que estar alimentado, física e emocionalmente. Pelo menos penso assim, né? É bem isso aí, Terry. Laurinha, eu preciso de ir fechando já, daqui 5 minutinhos eu preciso de sair, que eu tenho compromisso, então você pode continuar com a galera, mas 5 minutinhos eu peço licença que eu vou ter que sair. Então tá. Bom, acho que a gente já pode ir finalizando, né? Falamos bastante coisa aí, deixa eu ver se eu anotei tudo, as práticas internas. Era isso que a gente tinha para bater um papo hoje, gente. Terry, muito obrigada, né? Mais uma vez por você estar aqui comigo. E quem quiser te procurar... Sim, pode me chamar ali no Instagram, no direct. Tanto para o programa de 14 dias, como seus atendimentos também individuais, né? Que são um show de bola. Então não tem só o projeto dela de 14 dias, do projeto de emagrecimento. Esse é um que eu recomendo que vá, né? Para quem gosta, que é essa questão do grupo, do incentivo, da galera unida ali, né? Vamos lá, isso daí não é competição para ver quem vai emagrecer mais, não é isso não. Até porque tem gente que tem que engordar, não tem que emagrecer. Tem gente que só tem que equilibrar, tem gente que tem que desintoxicar. Então não é para ter uma competição. Mas o teu grupo é um incentivo legal para a gente mudar. E o cérebro leva, né? Mais ou menos ali 21 dias para começar a reajustar o pensamento. Então esse período de incentivo inicial é bom para mudar as sinapses neurais também. Né? Isso, de apoio. E o individual, aí é você direto na pessoa, né? É você com o chicote numa mão e um pote de láceo na outra. Sim, no individual eu montei um programinha para quem quer saber mais do Ayurveda, né? Então, montei 6 encontros ali, onde no primeiro eu faço toda a anamnese, consulta normal, né? Pra gente ajustar a vida da pessoa e depois a gente vai trabalhando no planejamento. Depois eu vou falando tudo sobre Agni, Ama, Doshas, os Gunas, Pardigunas, enfim, pra entendendo um pouquinho mais, sabe? Depois eu falo também só de rotina diária. Daí no final a gente faz um detox, porque eu não faço mais detox para as pessoas que não passam por um pré-Ayurveda, digamos assim, para entender o que estão fazendo, tá? Porque senão atira no pé, não dá certo e elas precisam entender. E aí depois a gente faz um fechamento, uma revisão de tudo. Ficou bem bacana. E aí tem bastante gente aí do grupo que tá nesse programa aí, que quer conhecer um pouco mais do Ayurveda aí, tá bem legal. Eu te agradeço, depois não dá menos trabalho. Quando tem que fazer a parte mais pesada de iniciação, de mexer com o canal, aí dá menos trabalho, que já chega mais limpinho, né? Então, o pessoal aí que tá precisando dar uma limpada na carcaça, aproveite tanto o programa como atendimento personalizado aí, que vai ajudar bastante. E não esqueçam, né? Entra lá no perfil da Laura, entra lá no segundo post. Segunda-feira ela vai estar fazendo um sorteio lá de um promocional para o programa dos 14 dias. Exatamente. Então, aproveitem. E aí? E é isso, gente. Muito obrigada ao pessoal, nossos colegas de grupo, a Grace, queridona. Grace está um tempão ali comigo também. Isso. Grace é queridona também, Grace, Cris, tem várias pessoas aí. Marcão. Sim, o Marcão também. Só olha pro meu olho aqui, né? Não precisa nem te falar nada, né? Laura, o Marcão você vai pega começar ele, semana que com vem. ele não é nem no bambu, é no chicote mesmo, mas tem que ser chicote com prego. Pode falar, pode pôr por mim, eu magnetizo esses pregos aí, pra chicotear, inclusive a órbita dele. Ai, querido. Brincadeira, Marcão, se cuida aí. Muito bem. Tá, gente, muito obrada. Obrigada, Terry. Obrigado, Laura. Com Deus. Obrigado, pessoal. Né? Uma boa noite para todos. Grande beijo. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.